Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, sexta-feira, 15 de maio. Confira os destaques desta edição. Vendas online crescem em vários setores durante a pandemia do Covid-19. Deputado Paparico Bach propõe uso obrigatório de máscaras em todo o território gaúcho. Distanciamento controlado e a importância de usar a máscara corretamente. E a gente também fala sobre a Covid-19 aqui no município de Erechim e no estado do Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Seja muito bem-vindo e fique com a gente. E nós começamos falando sobre a Covid-19. Veja os dados do coronavírus no Brasil. Nesta sexta-feira, até o momento, foram registrados junto às secretarias estaduais de saúde 14.131 mortes provocadas pela Covid-19. E mais de 207 mil casos confirmados da doença em todo o país. Segundo o governo do estado do Rio Grande do Sul, casos de Covid-19 foram registrados em 24 horas. Já são 3.101 pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul. Isso em 208 municípios gaúchos e já se contabiliza 126 óbitos. Até o momento do fechamento dessa edição, Erechim apresenta os seguintes números. Testes realizados 498, em análise 4. Pacientes confirmados com coronavírus 27, recuperados 14, em acompanhamento 12. Óbitos até o momento registrados 1. Casos negativo 467, em monitoramento 127. Hospitalizados 14. Pacientes de Erechim 7, de outros municípios 7. E nós começamos essa edição falando de polícia. Entre o final da tarde e durante a noite desta quinta-feira, a Brigada Militar realizou em Erechim a operação voltada ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas, além de abordagens e identificações de pessoas em prédios abandonados. Em ação realizada na rua Santa Alice, no bairro Progresso, foram localizados em um ponto de tráfico de drogas 32 gramas de maconha, uma balança de precisão, 3 pequenos pés de maconha e R$ 1.098 em dinheiro. Nesta ação, um homem de 28 anos de idade foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Entre outras ações realizadas em prédios abandonados, coibindo crimes e aglomeração de pessoas, sendo fiscalizados prédios abandonados nos seguintes locais: na Rua Torres Gonçalves, na Avenida Amintas Maciel, na Rua Marechal Floriano, na Avenida Salgado Filho e também na Avenida Maurício Cardoso. Desses locais, apenas 2 continham pessoas, o da Torres Gonçalves e também o da Silveira Martins, as quais foram abordadas, identificadas e devidamente orientadas. Na Avenida Maurício Cardoso, verificou-se que o local estava fechado sem possível acesso. Na Avenida Salgado Filho, o local estava sendo fechado por tapumes, serviço contratado pelos proprietários do imóvel. E o deputado Paparico Bach protocolou o projeto de lei que obriga a população a usar máscaras faciais em lojas do varejo, prestadoras de serviço e nos ambientes industriais do Rio Grande do Sul. De acordo com a proposta, caberá ao comerciante industrial ou o prestador de serviço impedir o acesso das pessoas sem o equipamento de proteção individual, que obedece os padrões definidos pelas autoridades sanitárias e também de saúde. Em caso de descumprimento da medida, o proprietário do estabelecimento ficará sujeito à sanção administrativa, regulamentada pelo Estado. Gaúchos e gaúchas, apresentei nesta semana o projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscaras. Temos um decreto do governador? Temos. Mas esse projeto de lei vai regulamentar e vai dar segurança ao nosso dono de loja, ao nosso prestador de serviço e ao nosso industrial. É isso que nós precisamos. Quem está aí gerando emprego e renda precisa dessa segurança. Por isso esse projeto de lei é muito importante e nós vamos trabalhar para que seja aprovado no Parlamento Gaúcho. Uma vida não tem preço, nem a minha, nem a tua. Sempre defendi isso, desde o dia 25 de março. Mas também
Nós precisamos trabalhar, nós precisamos dar garantia de que a empresa abre hoje e continuará aberto amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente. Hoje nós abrimos, aqui um pouco nós precisamos fechar. Isso não dá garantia para que o emprego e renda seja mantido. Estamos dialogando permanentemente com meus colegas deputados estaduais, com o nosso governo, que nós precisamos de fato e de vez estabilizar a relação do trabalho no Rio Grande do Sul. Essa grande crise que abate o nosso estado, crise fiscal, a crise da estiagem e a crise do coronavírus, ela precisa de vez ser encerrada e dizer vamos todos cuidar da saúde e vamos todos voltar ao trabalho. Grande abraço a todos aqueles que acompanham o meu trabalho e acreditam no nosso mandato parlamentar. Para se proteger da Covid-19 é necessário adotar rotinas de higiene, como lavar as mãos com mais frequência, utilizar o álcool gel e, principalmente, usar a máscara sempre que sair de casa. O governo do estado tem reforçado o uso da máscara em todo o território gaúcho e a necessidade de manutenção da máscara corretamente é importantíssimo para garantir a sua segurança e também das pessoas que estão à nossa volta. O distanciamento social é muito importante e ele vai ganhar mais força se as pessoas fizerem o uso de máscaras, porque essa é uma proteção adicional. A máscara evita que eu tenha contato com gotículas que saem da árvore respiratória, do nariz, da boca de pessoas com as quais eu posso ter um contato próximo. Mas elas devem ser utilizadas em adição às medidas de distanciamento social, de higienização das mãos. Eu pego pelas alças. Se essas alças forem de elástico, isso me facilita, mas não precisa necessariamente. Eu ajusto na boca e no nariz, ela deve cobrir toda a superfície e eu não mais vou tocar nessa máscara enquanto eu estiver utilizando. A utilização dela envolve, então, períodos de não mais do que 2 horas. Se eu me desloquei até o meu local de trabalho ou o meu domicílio, eu depois então posso fazer a retirada da máscara. A retirada da máscara pressupõe que eu tenha um saco plástico e eu posso então fazer a retirada sem que eu toque na máscara e eu então descarto isso num saco acondicionado. Posso dobrar assim, coloco na minha bolsa, na pasta ou na mochila. Posso colocar ela de molho em água e sabão, posso esfregá-la, posso deixar, algumas pessoas preferem deixar numa solução com água e água sanitária por alguns minutos. Deixar essa máscara de molho em 20 a 30 minutos é suficiente. Depois eu esfrego ela com água e sabão, depois deixa secar e volto a utilizar quando essa máscara estiver adequadamente seca. Quando o carro é utilizado como transporte coletivo, como aplicativos ou mesmo táxi, o ônibus, isso é necessário, evidentemente, para reduzir a emissão das gotículas. No carro, utilizado como transporte individual, isso não é uma necessidade em função do próprio carro já ser uma barreira para a transmissão das gotículas no dia a dia no trânsito. E no próximo bloco você confere. Vendas online crescem em vários setores durante a pandemia do Covid-19. E a gente também fala um pouquinho sobre a previsão do tempo para o final de semana. Já retornamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Master sempre tem muita oferta.
E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. E tem o fim de semana. Leite Aurora, R$ 2,45. Costela bovina corte especial, R$ 19,90 o quilo. Coxa sobrecoxa de frango, R$ 4,79 o quilo. Banana caturra, R$ 1,98 o quilo. Vinho JP 3 litros, R$ 27,99. Se for dirigir, não beba. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. O Ministério da Cidadania divulgou hoje o calendário de pagamento e saques da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial, pago em 3 parcelas destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, os MEIs, autônomos e desempregados que perderam renda por causa da pandemia do coronavírus. A portaria com as datas foi publicada no Diário Oficial da União. Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa. O benefício é pago a trabalhadores informais e pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Social do Governo e também no Bolsa Família. O início do isolamento social representou uma queda significativa nas vendas em diversos setores da economia. Passado o susto, muitos negócios dão um exemplo de que é possível manter o contato com o cliente e o faturamento. Mas o caminho é apostar nas vendas online. Mas é necessário ter alguns cuidados sempre que utilizar os dados para compras via internet. E nesse período de pandemia, as compras pela internet dominaram o cenário. Um mercado muito atuante e que aos poucos vai ganhando a nossa atenção. Mas ele também tem armadilhas que muitas vezes passam despercebidas. E para falar um pouquinho sobre este território que são as vendas pela internet, nós convidamos o advogado civil trabalhista, Dr. Renan Bertotti, para falar um pouquinho e esclarecer algumas dúvidas que a gente tem na hora de realizar a compra. Bem-vindo, doutor. Olá, Sandra. Um prazer estar falando contigo. Gostaria de cumprimentar todos os telespectadores da TV Erechim e destacar de imediato a importância desse assunto que a gente vai tratar hoje, porque é um mercado, esse mercado de consumo virtual, ele já vinha em crescente e nessa época de pandemia, em que fosse necessário, há pouco tempo, fechamento do comércio, intensificou, com certeza, as compras online. E, na mesma proporção como cresce esse mercado, cresce também os riscos, né? Como tu falaste, os riscos de armadilha, de golpes. Então é importante o consumidor se atentar e ter alguns cuidados que a gente vai tentar passar para quem está nos assistindo. Dois setores que cresceram 74% durante a pandemia foi o setor de supermercados e farmácias, principalmente por pessoas de mais idade que não tinham como se deslocar até uma farmácia em virtude das medidas que cada município estabeleceu. Mas também gerou aí uma série de conflitos. Minha compra veio errada. Como reclamo? Nesse momento, é importante a gente distinguir, Sandra, a questão de compra errada e também do direito de arrependimento que a lei prevê, que o Código do Consumidor prevê, só para as pessoas não se confundirem. Sim, então, o direito de arrependimento, na verdade, qualquer compra que é realizada fora do estabelecimento comercial, o Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor tem um período de 7 dias para arrependimento. Então, é um período de reflexão. Então, daqui a pouco, mesmo que o produto não tenha vício algum, ele tem essa faculdade, eu esperava que o produto fosse de tal maneira,
porém ele veio diferente, não me agradou. Dentro desse período, o consumidor ele pode devolver, solicitar, né, notificar a empresa, devolver o produto e ele terá de ser ressarcido, né? Todo o valor pago deverá ser reavido ao consumidor, além de eventuais custas com entrega e envio do produto. Essa tua pergunta que tu me trouxeste com relação a um produto com defeito, alguma avaria, alguma coisa nesse sentido, entra dentro do prazo de garantia legal do produto. Sim. Então, se for um bem não durável, no caso de alimento, de produto de higiene, de beleza, o prazo, a garantia legal é 30 dias. Então, dentro desse período, o consumidor deverá já entrar em contato com o SAC da empresa, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, para a empresa, após a notificação, ela tem 30 dias para solucionar esse problema. Então, ou ela vai reparar, se não ocorrer a reparação ou a troca do produto nesse período, a lei prevê 3 possibilidades para o consumidor. A primeira, ou a troca do produto da mesma espécie em perfeitas condições. Segunda opção seria o reembolso de todo o valor pago, corrigido monetariamente, isso. E a terceira opção seria o abatimento no preço. O que é? Vai ser um acordo, uma negociação feita entre o fornecedor e o consumidor para abater no preço cobrado do produto um valor equivalente àquele defeito que o produto tem. Até para melhor esclarecer e para o público melhor entender essa questão a gente falou de produto não durável, que seriam os alimentos. Sim, sim. Um exemplo que é alimento, o produto durável, tu comprou um eletrodoméstico, um liquidificador, esse produto ele tem 90 dias, então o prazo é 90 dias para se buscar a reclamação, para o consumidor buscar a reclamação, e dentro desse período, da mesma forma como acontece com os produtos não duráveis. Se não houver a reparação em 30 dias, a partir da notificação do consumidor, ele poderá optar por uma das três possibilidades que a lei prevê. Já vou lhe adiantar. O que ocorre? Às vezes, pode ser que não exista a resolução por parte do fornecedor. Sim. Ocorre a notificação, o produto volta para a empresa, mas de repente ele não retorna para o consumidor ou retorna ainda com problema. Então, a melhor saída sempre é tentar resolver de forma amigável, diretamente com o serviço de atendimento ao consumidor, diretamente em contato com o fornecedor. Porém, às vezes, se mesmo assim não for possível a resolução, a alternativa seria buscar o aparato administrativo dos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, ou se mesmo assim não for possível resolver a questão, aí buscar auxílio de um advogado que ele vai ajuizar a ação competente para resolver a questão. No caso das telefônicas, o PROCON tem conseguido resolver ou tem sido necessário o suporte de um advogado? É muito relativo, Sandra, muito relativo porque existem casos e casos, existem algumas empresas e outras, então às vezes é resolvido, o PROCON tem sim feito um belíssimo trabalho e muitas vezes é possível ser feita essa resolução já na via administrativa, sim. Mas às vezes, infelizmente, não é possível e é necessário buscar junto ao Poder Judiciário essa resolução, né? A correção, enfim, de qualquer problema. Sempre que a gente vai comprar um produto na internet, a maioria das pessoas ficam navegando em vários sites. E a diferença, às vezes, de preço se torna exorbitante de um site para o outro. Como é que a gente entende melhor o preço abusivo e o preço alto, aí essa diferenciação? Na verdade, o preço abusivo, existe uma taxa média de mercado, até nessa época de pandemia se comentou muito sobre a questão do alto preço do álcool em gel, das máscaras, né?
Que ocorre? Existe a taxa média de mercado, então, e existe daqui a pouco o oportunismo. Existe aquele fornecedor que ele se oportuniza daquela situação para aumentar a margem de lucro. O que às vezes, se ocorrer isso, deverá ser denunciado, tá? Aí os órgãos competentes, eles vão averiguar, ele vai ter que comprovar que daqui a pouco ele teve aumento no custo daquele produto. Então, se houve um aumento drástico de uma hora para outra no custo do produto, aí isso não gera um preço abusivo para o fornecedor. Então ele poderá sim, se for uma margem de lucro condizente. Agora, se não houver justificativa para aquele aumento do produto relâmpago de uma hora para outra, tá? De R$1 foi para 10, pois é. Tá? Um exemplo. Aí, se ele não tiver justificativa, isso configura o preço abusivo. Essa questão que tu falaste de navegar em sites e buscar os melhores preços, né? Enfim, que isso é normal, é muito comum. Eu gostaria de já adentrar nesse assunto, pegar esse gancho e a gente alertar até o público que nos assistem para averiguar, antes de efetuar as compras, averiguar a confiabilidade de cada site. Então, vai poder, nos próprios sites, vai ter avaliações, vai ter comentários, também existem nos órgãos de defesa do consumidor, no PROCON, relação de sites fraudulentos. Tá? Então, daqui a pouco, sites com alto índice de reclamações, é bom averiguar isso antes. E outro detalhe muito importante também, que existe uma prática dos malfeitores na rede, cuidar para não entrar em qualquer link. Às vezes, o que ocorre? Tu está navegando em qualquer plataforma, né? E daqui a pouco vem um link te ofertando algum produto e às vezes é de alguma marca que tu conhece. O impulso, né? Impulso. É alguma marca que tu conhece, tu vai na boa fé, tá? Tu entrou ali, tu clicou e aquele link, ele vai te levar, ele vai te conduzir muitas vezes para um site espelho, que é um site fake. E tu vai comprar ali, ou eles vão captar todos os teus dados, ou tu vai realizar uma aquisição, a transação de algum produto, mas tu não vai receber nada, porque não existe empresa, não existe nada. Então, quando tu recebe a nossa sugestão, orientação sempre, recebeu alguma publicidade, algum link com alguma promoção muito interessante, entra direto no site, não clica no link. Entra no site, porque se a promoção for verídica, ela vai estar disponível no site do fornecedor e aí você realiza a compra diretamente naquele site, né? Isso aí. E a justiça hoje, ela tem alguma lei que nos proteja os dados? Porque existem, tu acabaste de falar também essa questão da proteção de dados. Entrei lá no site para olhar, por exemplo, uma geladeira, de repente começo a receber um monte de notificação que eu não sei de onde veio, de repente até compras que eu não fiz. Alguém capturou os meus dados. E aí, como é que a justiça age nesse momento? Na verdade, Sandra, existe sim essa proteção a dados, existe a proteção à privacidade de cada pessoa. Contudo, em muitos sites que às vezes a gente entra, aparece algumas mensagens, aparece alguns contratos ali, alguns termos, e a gente acaba aceitando ali sem ler, e aquilo ali autoriza, consequentemente, aquele site, aquela empresa a utilizar os teus dados. E isso é muito comum. Então, o que ocorre? Ocorre que eles utilizam os teus dados, às vezes, e esses dados eles são utilizados para vários outros produtos. Então, ali, hoje em dia, a rede, ela é quase toda mapeada. Então, se tu começa a adentrar em alguns certos produtos, tu vai receber mais sugestões referentes àqueles produtos. É muito inteligente essa rede virtual e tem empresas, sim, que tem essa ferramenta de capturar dados, enfim, porém, não deixa de ser ilícito quando tu aceita, né? Então, às vezes é bom você ler certinho, vai ter opções, às vezes, se você quer receber notificações, quer receber e-mails ou não. Então, é bom tomar esse cuidado para não
depois tu não ter um abarrotamento, uma enxurrada de promoções. E-mails e notificações. Doutor, muito obrigada por ter vindo até a TV falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, a gente ficaria horas debatendo, né? Com certeza, eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. Um abraço. Nesta sexta-feira, Erechim registrou a temperatura mais baixa do ano. Lá pelas 7 da manhã, a temperatura estava em torno de 2 graus. Alguns pontos registraram geada e também no Rio Grande do Sul tivemos temperaturas negativas. Mas o final de semana não vai ser bem assim. Vamos conferir o tempo? No sábado pela manhã, uma mínima de 4 graus, a máxima de 19, a média do dia em torno de 12 graus. A umidade do ar deve ficar em torno de 82%, vento 6 km por hora e vamos ter um dia com nuvens, o sol um pouco encoberto, mas não tem previsão de chuva. No domingo, ao amanhecer 6 graus, a máxima 21, a média do dia deve ficar em torno de 17 graus, a umidade do ar 82%, ventos 8 km por hora e também tempo fechadinho em alguns momentos, nuvens aparecendo, mas sem previsão de chuva. E a segunda-feira o sol inicia logo cedinho. Ao amanhecer uma temperatura de 9 graus, a máxima de 22, a média do dia em torno de 19 graus, a umidade do ar 79%, ventos 8 km por hora e uma segunda-feira ensolarada e com temperaturas em elevação. Os mapas meteorológicos aí já apontam que vamos ter uma semana de temperatura elevada no Rio Grande do Sul e na quinta-feira da próxima semana o tempo começa a mudar e aí a chuva volta a aparecer aqui no nosso estado. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembramos a todos vocês que vocês podem rever as nossas matérias, nos acompanhar e também interagir conosco através das nossas plataformas digitais. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã neste mesmo horário no Jornal de Final de Semana. Até lá! O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. E tem o fim de semana. Leite Aurora, 2,45. Costela bovina corte especial, 19,90 kg. Coxa sobrecoxa de frango, 4,79 kg. Banana caturra, 1,98 kg. Vinho JP 3 litros, 27,99. Se for dirigir, não beba. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.